dia de novo. Primeiro, assim, eu acho que quem faz uma moção tem que saber o que está fazendo, o que está escrevendo, o que está defendendo. Primeira coisa, indulto é diferente das saídas temporárias, chamada pejorativamente de saidinhas. As saídas temporárias, essa moção não é só inócua, porque é um debate lá do Senado, enfim. Ela é inócua no próprio Senado. Primeiro, porque as saídas temporárias são concedidas àquelas pessoas que estão no regime semiaberto. O regime semiaberto, pela lei de execução penal, ele prevê que a pessoa cumpra ou em colônias agrícolas, industriais ou similares, coisa que quase não existe no Brasil. São raras. Os estados, aqui no Rio Grande do Sul, também é raríssimo, não tem esse tipo de presídio ou de penitenciária. Então, as pessoas em regime semiaberto já estão nas casas, já estão cumprindo pena em regime domiciliar. Alguns deles com tornozeleiras, outros não, por falta do equipamento fornecido pelos estados. Então, todos deveriam cumprir com tornozeleira. Quem não cumpre com tornozeleira é porque o estado não consegue fornecer. Outra coisa, para saídas temporárias, é necessário que as pessoas tenham cumprido, sejam naquela faixa leve ou intermediária. Então, crimes graves, como foi colocado aqui, não é permitidas as saídas temporárias, porque é crime até, no máximo, 8 anos. E os crimes graves possuem uma pena acima de 8 anos. Essa saída temporária, ela prevê uma série de critérios. Então, ela precisa ser solicitada, ela precisa ter o parecer do diretor da casa prisional, ela precisa ter o parecer do juiz de execução, ela precisa ter o parecer do Ministério Público. E é com base em alguns critérios. Por exemplo, tem que ser algum presidiário que tem bom comportamento, se ele ainda está no regime semiaberto, mesmo cumprindo pena fora do presídio. Ele tem que ter cumprido já 1/6 da sua pena, ou 1/4 no caso dele ser rescindente. Então, é muito pouco. As pessoas que não retornam ou que não conseguem ser monitoradas na saída temporária é de 3% a 5%. Isso é um levantamento, dados de 2022. Não é dizer muitos não retornam, aumentam a criminalidade, não. A cada 100 que saem nas saídas temporárias, não retornam ou não é possível continuar, não retornam lá para assinar, né? Porque eles não vão retornar para o presídio porque eles estão no semiaberto em casa. Então, não retornam para assinar ali o semiaberto 3 a 5 a cada 100 que não retornam. Então, assim, vamos ser coerentes quando a gente faz uma moção. Outra coisa, eu ouvi ali um dos argumentos que o contato com a família faz a família lembrar aquela situação. Gente, a maioria dos presos são homens e a maioria das visitas nos presídios são mulheres. As mulheres que estão reclusas têm muito pouco acompanhamento do seu companheiro, infelizmente. Mas o contato existe. E existe a necessidade da criança da família ter contato com aquele preso que por algum motivo tem que estar lá, porque cometeu algum crime e tem que cumprir sua pena. Agora, tirar um direito da própria família conviver, que é uma das formas previstas de ressocialização, vou dizer uma coisa, não é só grave para a sociedade, não é só grave para ele, é ruim para nós. Porque quanto menos socializada a pessoa, pior para a sociedade. Inclusive, quero convidar os vereadores e as vereadoras, hoje às 18 horas terá uma reunião no Fórum de Caxias do Sul para discutir o método APAC, que nós já discutimos várias vezes aqui, que é o método alternativa. As pessoas cumprem pena, mas se ressocializam. E uma dessas questões do método APAC
é que a família visite e tem que ser a família. A importância de manter o vínculo com a família. Então, por vários Peço motivos, a palavra. depois eu me manifesto novamente. Obrigada.